As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20 € de desconto. Assine em observador.pt. Bem-vindos ao Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança. Juntámos 2 especialistas em liderança, são professores, são consultores também nesta área, para discutir as melhores práticas, mas sobretudo para desfazer mitos. É o Jorge Medeiros, consultor, e o Milton de Sousa, também consultor, professor na Nova SBE. Em cada episódio analisamos sempre a prestação de um líder ou de um aspirante a líder, mais ao nível da performance do que do conteúdo. E hoje vamos olhar para Marques Mendes, vai ser ele o alvo da avaliação dos nossos especialistas. Também temos, claro, conselhos essenciais para uma boa liderança, e hoje vamos falar de um tema muito importante: diversão. Sim, diversão e liderança. Será que estas 2 palavras combinam? Já vamos ver. E como sempre temos também um convidado, neste caso uma convidada, Teresa Cardoso de Menezes, é diretora-geral da Informa D&B, empresa especializada no conhecimento e análise do tecido empresarial. A Teresa faz muitas coisas e é ainda administradora não executiva do Banco Big. Vamos conhecer a Teresa neste episódio do Querido Líder, que começa agora. Eu sou o Ricardo Conceição. E cá estão eles, bem-vindos, Milton de Sousa e Jorge Medeiros, os nossos queridos líderes. Vamos começar sempre estes episódios pela análise de um caso, neste segmento a que chamamos Sim Chefe ou Não Chefe, e vamos, obviamente, avaliar virtudes e erros de liderança, e aqui o que está sempre em causa é mais a análise da forma do que do conteúdo. Esta semana olhamos para Marques Mendes, candidato à presidência da República. Jorge, Marques Mendes merece-te um sim-chefe ou um não-chefe? Eu vou já responder concretamente à pergunta, mas decidi trazer aqui um tema concreto que teve a ver, que faz parte da comunicação do Dr. Marques Mendes, que é o tema da experiência. E o tema da experiência precisa de ser mais bem qualificado. Por exemplo, eu conduzo há 30 anos, mas a minha capacidade de conduzir não está melhor. Quando muito está na mesma, ou quero eu acreditar que está na mesma, mas sou um otimista, não é? Qual é o tema? De que é que estamos a falar quando falamos de experiência? 30 anos a fazer a mesma coisa, eu ganho experiência todos os dias, mas não estou melhor. Portanto, o tema aqui da liderança, quando falamos de experiência, precisa mesmo de ser qualificado. De que experiência estamos a falar? Porque se for experiência em cargos políticos ou experiência política, e aqui já não estou a falar deste candidato em concreto, estou a falar de uma forma geral, também não faltam casos de excesso de experiência, não é? E acho que vamos ficar por aqui. Portanto, experiência sim, fazendo uma transposição para o mundo das organizações e da liderança que nos interessa. Qual é a qualidade dessa experiência? Milton, e a tua avaliação? Deixa-me trazer aqui um tema que tem a sua controvérsia. E se calhar, ainda bem. Até pode ser um bocadinho um tema clichê, tendo em conta a pessoa que estamos a falar. Mas eu acho que é interessante falar sobre isto quando falamos sobre liderança. Sobretudo sobre a percepção que temos do que é um líder. E vou falar um pouco, muito rapidamente, sobre aquilo que é algum trabalho que tem sido feito sobre o impacto que tem alguns traços biológicos naquilo que é a percepção que temos de alguém enquanto líder ou não. Vou começar por uma nota muito interessante, acho eu, e breve, que até mostra que há aspectos culturais que também condicionam muito a forma como nós vemos o aspecto de uma pessoa e de que forma que a qualificamos ou não enquanto líder. No Norte da Europa, se formos demasiado bem parecidos, isso pode condicionar a forma como nós olhamos para o líder e pode até prejudicar a imagem que temos do líder. Já no Sul da Europa, se calhar, pode ser exatamente o oposto. Portanto, ser bem parecido
tem um efeito na percepção que temos das pessoas enquanto líderes. Poderão estar já a adivinhar qual é que é o traço que eu vou falar a seguir, mas de facto, e há muitos estudos que falam sobre isso. Eu também estou a perder o cabelo. Estamos todos. Poderia ter sido. O Jorge está particularmente confortável com aquilo que eu vou falar a seguir. Estamos todos juntos. Que é o facto, por exemplo, a altura. A altura é um aspecto que condiciona a imagem ou a percepção que temos de um líder. E de facto tem havido inúmeros estudos que mostram que há uma aparente correlação entre a altura e aquilo que é a imagem que criamos de uma pessoa enquanto potencial líder. E há uma teoria evolutiva que pode ajudar a explicar isto, associada à liderança, embora haja alguns estudos que não são assim tão conclusivos quanto isso, até aparentemente este efeito pode ser mais significativo nas mulheres do que nos homens, mas de facto, aparentemente, quanto mais alta é a pessoa, mais nós associamos essa pessoa à possível imagem de um líder. E parece que Marcos Mendes e outros vem de alguma forma contrariar essa ideia. O que mostra, desde logo, que esta ideia da liderança é um fenómeno complexo, que tem muitas nuances, tem muito que se lhe diga, e ainda bem. E eu acho que até vou aproveitar esta deixa para dizer que neste domínio eu acho que Marcos Mendes acaba por aproveitar, de certa forma, esta aparente dificuldade ou limitação que pudesse ter, através da sua confiança, através da sua forma clara como fala sobre o tema, da sua autenticidade. Porque para ele não é um problema. Porque para ele não é um problema, e eu julgo que isso acaba por amplificar até a sua força, o seu caráter e o estar bem consigo próprio. E por isso, e por muito mais, eu diria que é um sim-chefe, porque acho que transmite essa confiança, transmite essa clareza e transmite à vontade com quem é. Deixa-me só fazer aqui uma nota rápida, isto para quem nos ouve e que não é, ou que poderá não estar tão versado na linguagem científica, há aqui uma qualificação que é mesmo importante fazer. Há estudos de várias qualidades e quando falamos de correlações, nunca se pode tirar uma relação de causa e efeito. Mas neste caso concreto, é um caso interessante porque há estudos que são passíveis de desenho experimental, em que separamos dois grupos construídos de forma aleatória e vemos quais são as percepções das pessoas. Portanto, há algumas dimensões que se consegue estabelecer alguma causalidade. Sim. Agora, é replicável, é extrapolável para outras culturas, mas aí o Milton fez bem em qualificar esta diferença. Isto é sempre estatisticamente falando. E, portanto... Sempre, mas mesmo estatisticamente falando, podemos estar a falar estatisticamente de um desenho experimental com atribuição de grupo de controle ou de uma correlação. Claro. Portanto, a correlação pode ser absolutamente estatisticamente significativa, mas só aqui uma nota para quem... Sim, isto é muito importante. E fica atribuída esta nota, vou-lhe chamar assim, de sim-chefe. Neste querido líder ainda vamos conversar com a Teresa Cardoso de Menezes, diretora-geral da Informa, a DNB, é ainda administradora não executiva do Banco BIG. Vou aproveitar este instante para deixar aquele meu pedido especial, clicar em seguir este podcast na aplicação que habitualmente usa para ouvir podcasts, tanto na Apple Podcasts, Spotify, YouTube, enfim, nós estamos em todas. Está na hora de irmos aos tão ansiados conselhos de liderança no segmento que dá nome ao nosso podcast, Querido Líder. E hoje temos um tópico tão importante que eu até trouxe 2 canetas para tomar notas, não vai falhar a primeira. Vamos falar de pândega, não é? De diversão. Jorge, o bom líder deve divertir-se no trabalho ou fora do trabalho? Em todo o lado devia haver happy hour todos os dias. Vou tomar nota. Happy hour todos os dias. Vamos lá qualificar. Aqui entramos numa linguagem que é particularmente interessante e que foi muito abraçada pela psicologia positiva, que aliás é um dos temas da liderança, a liderança positiva, mas precisamos de saber de que é que estamos a falar. Estamos a falar de significado. Nós no episódio anterior falámos de significado, falámos de propósito, que é falámos talvez... de disciplina. E falámos de disciplina, mas o propósito também tem de ter disciplina, não é? Estamos a falar, por exemplo, de prazer, que é uma coisa mais imediata, ou estamos a falar da forma como olhamos para o nosso passado. Portanto, há todas estas dimensões, mas a nossa conversa aqui é liderança nas organizações. E, portanto, vou só lançar aqui algumas ideias. Perguntas semi-retóricas. Quantas vezes é que os líderes param para saborear o que está a correr bem?
Quantas vezes é que chamam a atenção das pessoas para o que está a correr bem, e atenção que, naturalmente, não estamos a escamotear a necessidade de todos melhorarmos e termos correções, e, mesmo que o líder não o faça, quantas vezes é que eu tomo a iniciativa de ter esses momentos para mim? Consegui fugir bem à tua pergunta ou não, Ricardo? Conseguiste mais ou menos. Deixa-me ver se consigo agarrar aqui o Milton de outra forma, porque o ambiente de trabalho, ser divertido, ajuda ou dificulta? A minha pergunta é muito específica e muito egoísta, porque eu sempre trabalhei numa indústria criativa, que é a rádio e no jornalismo, e as redações, por vezes, podem ser sítios complicados, mas por regra são sítios divertidos. E sempre tive a sensação que isso ajudava. Claro, se assim não fosse, nem estava aqui hoje, né? Se não me estivesse a divertir como estou a fazer, posso-te assegurar que não vinha. Mas, de facto, há aqui uma relação dual, desde logo. Né? Primeiro, quando fazemos o que gostamos, estamos intrinsecamente motivados pelo que fazemos, é difícil imaginar isso acontecer sem nos divertirmos com o que fazemos. E, portanto, se nós estamos bem com o que fazemos, estamos a aproveitar o que fazemos, estamos a divertir, e isso contagia também os outros. Né? Se as pessoas estão a fazer o que gostam, é natural que se divirtam também enquanto fazem. Por outro lado, criar um ambiente em que haja uma capacidade de nos divertirmos em conjunto, estarmos de facto num ambiente divertido, pode ajudar imenso a deitar abaixo barreiras em termos de comunicação, entre departamentos, entre unidades, entre hierarquias. Termos também uma comunicação mais fluida, mais sincera, cria um certo à vontade que pode ajudar imenso naquilo que é a coordenação do trabalho. Depois algo que é muito evidente, a meu ver, que é inovar. Se nos divertirmos é quase uma impossibilidade, quer dizer... Inovar implica nós brincarmos com novas ideias, com novas possibilidades. Portanto, criar um ambiente que incentive a diversão, que incentive alguma brincadeira, acho que é essencial para nós conseguirmos, de facto, criar um ambiente inovador numa organização, numa empresa. Mas não pode distrair da necessidade de ter resultados também? Se não for, aqui entra o tal termo que falaste de início, que é a pândega, não é? Se calhar haverá momentos para a pândega, mas se isso for recorrente todos os dias na organização... não pode ser só momentos para a pândega. Estamos a desviar-nos daquilo. Eu acho que esta questão do equilíbrio, mais uma vez, entre um ambiente divertido, mas não displicente, acho que é importante, não é? E saber ler o momento, saber quando nós queremos divertir, e também há culturas e culturas. Há culturas em que a diversão é aspecto central e fundamental da forma como nós queremos trabalhar. Tem que ser uma coisa autêntica e genuína. Mas de forma geral eu diria que diversão é bom. Concordo em absoluto. Acho que a diversão é um tema que merece ser levado mais a sério. Pun intended. Subscrevo. E agora temos de ver aqui Vou voltar a um tema de que já falamos aqui, que é o tema da segurança psicológica, e quando falamos em inovação, tipicamente estamos no desconhecido. Ainda não existe. Estamos a tentar fazer uma coisa nova, uma ideia nova, um serviço novo, etc. E, portanto, isso pode causar alguma angústia, porque não temos de nos lembrar também que as pessoas têm carreiras, têm ambições de carreira e, portanto, querem dar o seu melhor. E entra aqui um papel fundamental da liderança, que é o sinal que dão às pessoas de que não só não é prejudicial e não vou olhar para si de forma diferente porque falhou, como é exatamente isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. O falhanço é importante. Por exemplo, estou a lembrar-me, há inúmeros exemplos, mas estou a lembrar-me do exemplo do Reed Hastings, da Netflix, em que a certa altura, 1 ano, 2 anos talvez, em que ele tem uma reunião e diz para as pessoas, para a equipa dele: não estamos a falhar o suficiente, vocês não estão a fazer o vosso trabalho, porque nós não estamos a falhar o suficiente. Isto é uma mensagem tão boa, tão poderosa, no sentido de, se é mais do mesmo, se estamos sempre nas mesmas receitas e nos mesmos guiões, isto vai esgotar, portanto precisamos de experimentar. E já agora, inclusive, a criar condições para que o possamos fazer de forma segura. Inclusive até a própria Lego criou uma área de negócio de serious play, em que nós nos divertimos com Legos, para experimentar coisas novas, para a criatividade. Vou pegar nisso porque muitas vezes as empresas, para serem divertidas, criam aquelas ações de team building, em que agarram em toda a gente, põem toda a gente numa parede escalada ou conduzir tratores, enfim, as ideias são muitas.
Isto não serve só para aliviar a consciência da administração, a dizer que nós somos tão divertidos, até pomos o Antunes da contabilidade a escalar, não é? E tiramos fotografias. Exato. E pomos na intranet. Tem a ver com qual é o sinal que a empresa não só está a dar com essa um abraço ao Sr. Antunes da contabilidade. Qual é o sinal que está a dar e esse sinal que está a dar, que sinais é que tem dado no passado? E, obviamente, isto tem de ser enquadrado num tema maior, que é qual é a pedagogia desta coisa. Pedagogia ou andragogia, neste caso, porque estamos a falar de adultos, não é? Portanto, qual é a lógica desta coisa? E pode ser uma coisa tão simples como é um momento de descontração, é só para nos divertirmos. Mas se houver aqui algum intuito de construção, tem de estar enquadrado, tem de haver aqui uma lógica, não é? Milton, eu estava-me a lembrar aqui com esta coisa que o Jorge estava a dizer, estava-me a lembrar que, ou seja, se a ação não é sincera, é como aquele marido que nunca oferece flores e que há um dia que chega à casa ou que chega à casa com um ramo de flores e a mulher pergunta do que é que fizeste, não é? Isso. Eu acho que isso até acaba por ser contraproducente, não é? Porque nós sentimos que aquilo não é genuíno, que não é autêntico, em que se cria assim uma espécie de um escape, de certa forma, como desculpa pelo sofrimento e pelas dores que passamos no dia-a-dia, pode até gerar um certo cinismo e até pode polarizar ainda mais o nós e o eles, não é? E já agora, nestas coisas, aquilo que eu tenho notado muitas vezes é que eu sinto uma enorme dificuldade por parte da liderança, sobretudo de topo, em aceitar a vulnerabilidade que é implícita a este tipo de ações. Então, não se sentem à vontade, não participam e acabam por não, e com isso acabar por criar um certo distanciamento, amplificar ainda mais o distanciamento. E, portanto, confiar é também aceitar essa vulnerabilidade. E acho que estas podem ser oportunidades para criar essa confiança. Desculpa, lembrei-me aqui de mais uma pergunta para uma resposta telegráfica. Uma coisa muito rápida também. Pode acontecer também o contrário, que é a liderança de topo quer estar presente, mas ou os que estão em baixo podem sentir-se condicionados, ou quem vai estar a conduzir a sessão pede à pessoa para não estar, para não condicionar a sessão. Portanto, o equilíbrio é muito depende difícil. do objetivo e da pedagogia associada ao que se quer. Não é? E nos jantares de Natal, os lugares devem estar marcados ou as pessoas podem se sentar onde querem? É que às vezes há aquela tendência de misturar, lá vou dar este exemplo, a contabilidade com as vendas e às vezes as pessoas não se conhecem, não é? O que é certo é que nós temos tendência a ir para as zonas de conforto. É invariavelmente na formação que nós damos e as pessoas vão acabar por sentar sempre ao lado das pessoas que já conhecem. Portanto, nunca vão procurar. Mas tu és adepto dos lugares marcados ou cada um senta-se onde quiser? Cada um senta-se onde quiser e até desenhar o espaço para que as pessoas obrigatoriamente tenham que sentar com quem não estão habituadas a sentar. Ok, Jorge. Pode ser, ou então acontece como nas organizações, é que agora não há lugares marcados, mas passado 2 dias já há uso capião, não é? Portanto, a pessoa começou a sentar-se ali e a partir de toda a gente já assume tacitamente que é aquele lugar, não é? E todas as semanas vamos ter aqui conselhos práticos sobre liderança. A fechar esta primeira parte, vamos começar a conversa com a Teresa Cardoso de Menezes, que é a diretora-geral da Informa D&B, uma empresa especializada no conhecimento e análise do tecido empresarial. Bem-vinda, Teresa. Além das funções que acabámos de descrever, da diretora-geral da D&B, é ainda administradora não executiva do Banco BIG, ainda tem tempo para os conselhos de direção da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola e Associação de Empresas Responsáveis, 3 filhos, uma neta, gosta de caminhar, gosta de viajar e ainda tem a licenciatura em Relações Internacionais, o que de certo lhe abriu o apetite pela política internacional. Como é que arranja tempo para tudo isto, Teresa? Olá, Ricardo. Olá, Jorge. Olá, Milton. Obrigada por este convite. Isso é aquelas perguntas que me fazem sempre e fazem sempre às mulheres. Normalmente é às mulheres que fazem essa pergunta. Porquê? Hoje em dia os homens já fazem tudo também, não é? Atenção, nós temos a hipótese de não aceitar esta premissa. O tempo arranja-se, não lhe sei explicar, não sei como é que fiz. Eu trabalhei a minha vida toda e tive os meus filhos enquanto estava a trabalhar e nunca pensei muito nisso. Eu sou hiper organizada, é preciso muita organização, estava tudo planeado, tudo escrito, listas para tudo. Eu fiz assim um modelo que agora com todas as apps que existem, na altura não havia, eu fazia no Excel, lista de compras, para não me esquecer de nada, organizava-me. Mas nunca me passou pela cabeça não trabalhar.
E não consegui fazer tudo, E vou-lhe não é? dizer, quando tive o meu primeiro filho, o meu marido pediu-me para eu ir trabalhar mais cedo, e eu tentei trabalhar mais cedo, mas depois não podia, porque era obrigatório fazer aqueles 3 meses. E foi muito aborrecido estar em casa 3 meses sem poder estar no ativo. E, portanto, eu trabalho, eu gosto de trabalhar, e diverte-me imenso trabalhar. Estávamos a falar há bocadinho de diversão. Eu divirto-me, corro muito por gosto e divirto-me com quase tudo aquilo que faço. E, portanto, o tempo arranja-se com ajudas, não é? Família, marido não foi provavelmente uma grande ajuda, porque na altura ainda foi há um tempo diferente, mas uma pessoa organiza-se. Fica por aqui este episódio do Querido Líder. Na quinta-feira publicamos a conversa na íntegra com a Teresa Cardoso Menezes, diretora-geral da Informa D&B, uma empresa especializada no conhecimento e análise do tecido empresarial. Uma entrevista sobre a carreira e, claro, sobre uma experiência de liderança que já leva 30 anos. Fica aqui um aperitivo para a conversa que sai na quinta. Na primeira reunião, não lembro, foi um destes fornecedores grandes, ele fez a apresentação toda e disse: olha, vai ter que repetir tudo que eu não percebi nada. Estava com 2 pessoas da área de tecnologia comigo, olharam, ficaram cheios de vergonha. Eu disse: mas é que eu não percebi mesmo, faça-me um desenho, porque eu não vou comprar uma coisa que eu não perceba.